Momento do Discipulado. O Gideão, bastante conhecido na Bíblia, e a sua história exemplificam que ser um bom crente e não fazer discípulos é inútil. Nós vivemos a época do Evangelho. Vamos tomar um exemplo do Antigo Testamento para conhecer a história e os princípios do relacionamento com Deus. E, é claro, aplicando no Novo Testamento, cuja essência é essencialmente a expansão do Evangelho, do Reino de Deus. O cristão é essencialmente um missionário. Um cristão que não é missionário é inútil, não serve para o reino de Deus. É duro assim, simples e duro assim. E o Gideão é um bom exemplo disto no passado, como ser uma boa pessoa não resolve. O Gideão era um bom filho, era um bom trabalhador e era uma pessoa de caráter, era uma pessoa de princípios. Quem sabe se o preço das virtudes do Gideão eram os sofrimentos que ele passava, porque existe disso também. A pessoa, enquanto sofre, ou é pobre, ou ela está assim, prensada, ela é humilde, é quebrantada. Quando ela é liberta, bota a mão no dinheiro, há pessoas que ninguém segura mais. A vaidade, ela sai voando de tanta vaidade. A gente não sabe se o Gideão só era virtuoso por necessidade. Eles estavam debaixo da pressão dos midianitas que atacavam e roubavam tudo, e por causa disso ele trabalhava, talvez de noite também, malhando o trigo antes mesmo de o trigo secar bem, amadurecer bem, talvez um pouquinho mais verde, para poder livrá-lo dos midianitas. E ele malhava o trigo, talvez de noite, e escondia, guardava nos buracos na terra, nos montes, procurava esconder para que eles pudessem ter alimento depois. Mas, por causa dos midianitas, pode ser que o Gideão desenvolvesse aquelas virtudes de trabalho, de dedicação. Deus aproveitou o que o Gideão tinha. Não quer dizer que Deus escolheu o Gideão porque ele fosse maravilhoso. A gente às vezes pensa isso. Deus escolheu Moisés porque ele era super maravilhoso. Não, o que a Bíblia diz é que os pais guardaram Moisés por ele ser formoso. Não era muita virtude, não. Era interesse, necessidade. Deus é que escreve certo por linhas tortas, ele atua com graça. Às vezes a gente pensa que Noé era maravilhoso, por isso ele foi salvo. Não, Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus não o reconheceu como um grande virtuoso, não foi mesmo. Nenhum dos homens de Deus na história da Bíblia, nenhum deles foi maravilhoso. Não há isso. O Jacó, o Davi, cada um deles, né, todos eles eram humanos, porém a graça de Deus é que veio sobre eles. Então o Gideão, a graça de Deus veio sobre o Gideão e o escolheu e o chamou. E o Gideão passou por provas, várias provas, até crer em Deus. Ele teve que confirmar que quem aparecia para ele, o anjo do Senhor, a voz que ele ouvia, ele teve que desenvolver essa intimidade com Deus. Não que antes ele buscasse a Deus. Não há nenhuma referência na Bíblia que ele era muito piedoso, que ele buscava a Deus, que ele era consagrado, que ele era homem de oração. Nada disto.
O Gideão era o que ele era, um homem natural, mas Deus o escolheu e fez com que ele passasse por várias provações para que aprendesse a ouvir a voz de Deus, desenvolvesse fé para obediência. E ele teve que desenvolver fé porque saía para enfrentar um grande exército com um número bem inferior, isso era difícil. Quando Deus reduziu de 32 mil para 10 mil, a situação ficou bem pior. Quando Deus, dos 10 mil, mandou 9.700 embora, então ele ficou com 300, aí só milagre mesmo de Deus. Mas era o que Deus queria fazer, para que a glória não fosse do homem. Os 9.700 que foram embora, eles não foram embora para casa, não, eles ficaram ali do lado. Depois eles voltaram para perseguir os inimigos midianitas. Não foram só os 300, não. Eles foram chamados para perseguir os midianitas. O Gideão ficou marcado na história como aquele homem de fé. E ele entra na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, no capítulo 11. Ele realmente creu, obedeceu, Deus usou o Gideão com aquela estratégia diferente e através do Gideão e com suas trombetas e tochas, com aquela estratégia, Deus apavorou os midianitas que se mataram a si mesmos, muitos deles se mataram mutuamente, e depois ficou mais fácil para o Gideão perseguir, chamando os outros para perseguir também. E aquela grande vitória foi importante e necessária. Através, então, do Gideão, Deus deu um livramento. Essa história se repetia periodicamente. O povo caía no pecado, Deus entregava o seu povo de Israel nas mãos do inimigo, e então o inimigo massacrava, humilhava o povo de Israel, matava muitos, e o povo gemia e, por fim, orava a Deus, e Deus levantava um libertador, mais um juiz. Dessa vez foi o Gideão. Em muitas outras ocasiões foram outros juízes que Deus levantou. Deus levantou. Não foram os juízes que se levantaram. Isso é fundamental. Bom, o Gideão foi usado por Deus. Agora, quando chega ao capítulo 8, nós ficamos muito tristes. Juízes, no capítulo 8. O Gideão se aposentou. Ele foi para a sua propriedade, certamente ele já estava muito famoso e recebeu ajuda, apoio de muita gente, e ele começou a fazer bobagens. Fez uma estola sacerdotal que virou motivo de idolatria para o povo, e ele deu o péssimo exemplo que Davi depois seguiu também. Ele se deu a liberdade de arranjar mulheres e mulheres e mulheres numa ânsia típica de Salomão, arranjou um monte de mulheres e teve aqueles 70 filhos e não discipulou os filhos. Eu queria focalizar isso. O Gideão não discipulou os filhos e nenhum filho dele prestava. Mas além dos filhos, das várias mulheres que ele tinha em casa, ele ainda saía para pegar mulher na rua e foi lá para Siquém e arranjou mais uma lá, de qualquer jeito, teve um filho com ela, o Abimeleque, e que foi um estrago. O Abimeleque matou os outros 70 filhos de Gideão. Ele só cumpriu desígnios de Deus. Deus estava por trás de toda a história e Deus queria que o mal tivesse liberdade de agir. O Abimeleque exemplificou uma ganância humana, um desejo carnal. Ele era filho de Gideão com uma mulher qualquer lá e ele matou os outros irmãos naquela disputa. Pode até ser que algum outro irmão quisesse matar os outros também. Gideão não fez discípulos. O povo chamou: Gideão, nós
precisamos de um líder. Venha nos liderar. Nós temos muitos problemas públicos para resolver e ninguém pode resolver, mas você tem autoridade de Deus. Não quero saber disso, não. Eu não vou liderar ninguém, eu vou para o meu canto, arranjar mulher e viver a minha vida. Infelizmente, foi este o final da vida do Gideão. E a Bíblia não diz que ele se arrependeu disso, que ele mudou de atitude. E o que Deus permitiu acontecer depois com Abimeleque, o cidadão de Siquém, a história muito triste, para acabar com a descendência do Gideão, também foi útil para mostrar que sem discipular, sem preparar a nova geração, nós não vamos a lugar nenhum. Hoje as igrejas estão cheias de gente que é boazinha, tem uma boa moral, crentes que não fumam, não bebem, não jogam, assistem à igreja, dão dízimo, leem a Bíblia e oram, claro, oram sempre para seus interesses, e acho que basta. Não basta, isso é um estrago para a igreja. Uma igreja que não é missionária, crentes que não evangelizam, não adianta praticamente nada para o reino de Deus. E é por isso que nós estamos chegando ao fim da era da graça. Esgotou a misericórdia, a paciência. As misericórdias de Deus são ilimitadas, mas essa paciência, Deus já deu oportunidade demais para todos verem que apesar do sangue de Jesus estar derramado, as pessoas se acomodam. Quantos crentes se esquecem da sua vida passada? Eles foram terríveis no passado, foi o sacrifício de Jesus que mudou sua vida. Mas agora eles se acomodam como Gideão, cada um no seu cantinho, casa boa, querem uma aposentadoria boa, querem uma vida boa, carro, comida boa e se acomodam. Crente que se acomoda, crente morno, não vai ser vomitado, vai ser vomitado da boca do Senhor, não vai ser salvo. É muito triste para o evangelho a pessoa que recebe tanto e se acomoda e não faz nada mais à semelhança do Gideão. Isso é um estrago para a igreja. Deus tendo que fazer alguma coisa, ele faz. Depois do Gideão, certamente que veio mais perseguição. Deus teve que fazer no livro dos Juízes e Deus vai fazer no nosso tempo. Vem tribulações, vem perseguições que já estão acontecendo sobre os cristãos no mundo inteiro. Em nossos dias, perseguição aos cristãos e vai aumentar. Por quê? Porque quando não tem perseguição, os cristãos se acomodam. Querem até governar, dominar o mundo, serem os tais, se encherem de prosperidade, usarem Deus para satisfazer seus desejos. Não é isso. O reino de Deus, o chamado de Deus não é para isso, é fazer discípulos. Meu irmão, se você não está empenhado em cuidar de outros, preparar outros, ensinar outros a serem cristãos e também ganhadores de almas, você não está bem com o Senhor. Pense nisto. E você que está começando agora, não siga exemplo dos crentes velhos acomodados em igrejas. Cuidado com os maus exemplos, não queira seguir os maus exemplos. Isso não é o padrão de Deus, com toda certeza.